Se, por um lado, esse modelo sanitarista, né, esse modelo moderno de cidade, conseguiu prevenir a disseminação de doenças infecciosas, muitas das soluções que a gente deu no passado levaram a novos problemas, né, um modo de vida que é sustentável, o espraiamento urbano, dependência do carro, poluição do ar, só para citar alguns desses problemas. De repente, a gente se viu com novas epidemias, né, novas doenças que a gente deveria, então, começar a prevenir ou evitar. Só para citar uns números, mais de 80% das mortes em todo o mundo hoje são causadas por doenças não transmissíveis e lesões no trânsito. A poluição do ar causa mais de 7 milhões de mortes no ano, né, no mundo todo. As colisões no trânsito causam 1.300.000 mortes no ano, acho que são 40 mil delas no Brasil. Nos últimos anos, os governos, a sociedade civil, né, incluindo a gente aqui, a gente veio trabalhando para promover uma nova reforma urbana, que é muito necessária, através de a gente vem lutando o quê? Para um modelo mais humano, mais resiliente, democrático. A gente estava tentando promover, né, a gente está tentando promover todo esse tempo, cidades mais acessíveis, voltadas para o transporte público, bicicleta, para andar a pé, com mais densidade, né, coisa que a gente fala, muitos de nós aqui no nosso dia a dia, né, aumentar a densidade, uso misto, vamos garantir o acesso a serviços, trabalho, moradia digna, espaços públicos, né, um modelo de cidade com ruas mais democráticas, né, com menores velocidades, onde o ir e vir é tão importante quanto a permanência, o encontro de pessoas. Então, a gente começa a olhar para tudo que está acontecendo e pensar qual que é o modelo de cidade que vai surgir, né, com essa explosão da pandemia da Covid. Tanto como resultado das medidas postas agora, né, durante o isolamento, mas também como uma forma de prevenir futuras crises que vão acontecer, a gente já sabe. Esse novo paradigma, será que ele vai estar alinhado com esse modelo de cidade pelo qual a gente já vinha atuando, né, um modelo resiliente, inclusivo, saudável? Como que a gente vai continuar, né, defendendo a mobilidade a pé na perspectiva de uma nova configuração de cidade? O que a gente está vendo até agora é que essas mudanças imediatas causadas pela Covid estão tendo, né, como sempre, como em todas as crises e emergências, um impacto maior nas populações mais vulneráveis. As desigualdades se tornam ainda mais evidentes, né, porque as pessoas não têm acesso à água, não têm como se isolar, enfrentam insegurança alimentar. São várias as questões que a gente tem que discutir durante esse período e depois dele. Os impactos da saúde ocupantes, né, no bem-estar das pessoas. Além desses, acho que ainda a gente tem que falar sobre a falta de atividade física, o impacto dela, né, os níveis maiores de estresse, de solidão, de depressão. E o que a gente está aprendendo, então? Acho que, na verdade, tem várias questões desses modelos antigos de cidade que a gente ainda precisa resolver. Eles estão aí ainda, e o que a gente está vendo é uma sobreposição de crises, de emergências. E acho que uma coisa é certa, assim, acho que a gente não deveria, né, voltar para a forma como a gente estava fazendo as coisas antes. Então, surgem questões que é uma coisa que preocupa a gente aqui do Como Anda, que surgem algumas questões agora durante o isolamento, que de repente que a gente vai seguir para um modelo mais sustentável e mais insalubre de viver, né? Será que as pessoas vão passar a usar mais carros agora e evitar o transporte público? Tem uns estudos ali na China que já mostraram que as pessoas estão comprando mais carros. Será que o trabalho remoto vai ser adotado por muitas empresas e, de repente, isso vai mudar totalmente o padrão de mobilidade nas cidades? Será que a pandemia vai criar uma distância ainda maior entre ricos e pobres, com os ricos isolados aí nas suas bolhas, né, nos condomínios fechados, e os pobres sendo numa situação mais grave, né, nas favelas e cortiços, né, uma situação agravada pela crise econômica e política? Será que a gente vai mudar nossos hábitos de consumo? Será que a gente vai começar, de repente, a vamos ser compradores aí fiéis dos serviços online, deixar de comprar do comércio local, na rua? Será que vai ter regras muito
restritas para usar os espaços públicos, né? Qual que é a consequência disso tudo para as nossas ruas e para o modelo de rua pelo qual a gente vinha atuando? A gente está vendo muita coisa legal também, a gente está vendo novas redes de atenção e empatia que estão surgindo, né? A gente está incentivando aí comprar do pequeno comércio, apoiar pequenas empresas, a gente está vendo um volume maior de doações a ONGs, né, a famílias que estão precisando de ajuda, e a gente também está vendo muitas cidades que estão explorando as transformações temporárias nas ruas para lidar com o distanciamento social em espaços públicos, né? Então, a gente está vendo expansão de ciclovias, novas ruas abertas, ruas calmas, ampliação de calçada. Será que essas mudanças podem ser permanentes, né? Será que a gente pode aproveitar esse período para testar e, de repente, depois, de fato, criar projetos permanentes? Talvez, acho que essa pode ser a oportunidade pela qual, né, para definir o que não é mais aceitável daqui para frente, para a gente implementar mudanças radicais, aproveitando que vários esforços estão sendo colocados em prática, não deveriam estar sendo colocados para mitigar os impactos da Covid e prevenir futuros surtos. Então, para a gente unir forças, né, todos e todas, para esses modelos de cidade saudável, segura, justa, resiliente, ativa, humana, cidade para pessoas, todos esses modelos, acho que a gente tem que se juntar agora para romper com os antigos. Por isso que a gente chamou, né, a gente fez uma chamada para quem quisesse apresentar o seu manifesto para as cidades do futuro, né, as cidades do agora e do futuro, em resposta a essa crise, porque os manifestos têm disso, para questionar, provocar, romper, por isso que a gente sugeriu esse modelo de apresentação de ideias. A gente queria ver uma nova visão, né, uma revisão do que estava acontecendo. Então, estamos aqui hoje, né, com as pessoas que se atreveram a se aventuraram, se arriscaram a compartilhar com suas ideias com a gente não conseguiu, a gente recebeu muita ideia bacana, e então o que a gente escolheu foi, na verdade, acolher todas essas ideias. Por isso a gente tem hoje 7 pessoas que vão apresentar seus manifestos. É bastante gente, então o tempo é curto, a gente pede desculpas desde já, assim, para todo mundo, né, para quem vai falar e para quem vai escutar, que vai ser rapidinho, mas a gente preferiu essa abordagem de acolher, né, essa diversidade de ideias para a gente poder discutir. E depois, então, para os apresentadores também, obrigada, mais uma vez, por vocês estarem aqui com a gente. A gente só pede que vocês respeitem o tempo aí de 7 minutinhos para cada um. Eu posso fazer assim, eu posso ir mostrando, quando faltar 1 minuto, eu vou pôr aqui uma plaquinha falando 1 minuto, e depois, quando acabar também, eu vou avisar vocês, tá? Então, já peço desculpas desde já pelas interrupções. E no final a gente vai trazer algumas perguntas, então, que vocês forem colocando ali no link que o Arthur compartilhou, tá? E a gente faz uma discussão no final, deve ter a gente conversar. E antes de dar início à primeira fala, só mais um aviso, queria avisar que a gente estava querendo aproveitar, né, que estamos aqui, várias pessoas reunidas hoje, quantos estão? 50 pessoas, é muita gente, e a gente pensou, então, em um manifesto, a gente vai compartilhar também o link aqui no chat. Então, a ideia é que a gente use esse documento para ir como uma memória coletiva mesmo, né? Então, a gente pode ir anotando insights, ideias que a gente for escutando hoje, vamos construir isso juntos, essa reflexão, e então fiquem à vontade para escrever o que vier aí à cabeça. A gente foi sugerindo alguns começos de frase, né, para vocês irem preenchendo. E acho que se ficar um documento bacana, depois a gente pode compartilhar com todo mundo, né, quem quiser, assim, como pessoa física, como organização, e de repente a gente pode até incluir na publicação do comando que a gente está finalizando agora. Tá bom? Mais uma vez, obrigada a todas e todos que estão presentes aqui hoje. Vamos começar, vou passar a palavra então para o Mário, da Federação Internacional dos Pedestres. Mário, bem-vindo. Olá, demorei algum tempo para ligar o microfone. Estão-me a ouvir? Sim. Estão-me a ver? E a ver? E a ouvir? Sim? Sim. Ok, muito bem. Preciso de algum feedback às vezes, porque senão o som está um bocadinho fanhoso, mas dá para ouvir.
Muito obrigado, então. Eu não estou a ver a Gabi, portanto não sei se vou ver os sinais que ela me vai fazer. Quantos minutos disseste, Gabi? Alô, Gabriel? São 7, Mário. 7, ok. Não te estou a ver, mas, portanto, está à vontade para me interromper, porque isto, de facto, tem muitas coisas. Aliás, é engraçado porque, quando a Sílvia me pediu para escrever o manifesto, eu li mal o e-mail e, como tinha 3 perguntas, desatei a escrever e foi enorme. Mas, entretanto, alguém, que não sei se foi a Sílvia ou não, fez um excelente resumo das minhas extensas respostas e transformou aquilo num pequeno manifesto de 150 palavras. E, aliás, eu só tenho ali uma pequena coisa no fim, por causa do contexto brasileiro, e eu já vou explicar porquê. Mas, tirando isso, acho que foi um excelente trabalho de resumo. Até tiveram cuidado de pôr, às vezes, o gerúndio, que nós não usamos. Basicamente, o que é que eu vos queria dizer? Eu acho que a Gabi já cobriu grande parte das questões, eu acho que é mais um período de questões do que de respostas, mas a Federação Internacional de Peões já está a trabalhar nas possíveis respostas e usar esta crise como uma oportunidade. Como vocês reconhecem, é este o momento para pararmos, para ponderarmos como poderá ser o futuro das cidades, mas eu sou um pouco como dizia o Gramsci, que é pessimismo da inteligência e otimista da vontade. E o pessimismo da inteligência é que provavelmente poderá não acontecer uma mudança enorme em termos de mobilidade sustentável e dos direitos dos peões e das bicicletas, e que poderá eventualmente até ser uma situação pior. A Gabi já referiu alguns problemas, as pessoas terão desconfiança dos transportes públicos, nos países em que as pessoas não são tão cativas do transporte público e têm carro, poderão recorrer ao carro para se deslocar. O petróleo, como vocês também sabem, está bastante mais barato e, portanto, vai haver, com certeza, o preço da gasolina e dos combustíveis fósseis vai baixar nos próximos meses. Isso também vai ajudar a que as pessoas passem para o automóvel. Finalmente, a ideia de que as pessoas querem se proteger dentro do automóvel. E também queria referir isso, a indústria automóvel, que parou durante uns meses, não é? Vai com certeza investir muito em publicidade, em campanhas, descontos, etc. E vai-nos tentar vender automóveis todo. Portanto, os perigos estamos bem cientes deles, portanto não pode não haver uma mudança tão radical como se espera. O problema também será a crise económica, que nós não sabemos se será muito enorme, será ou pequena, mas sabemos que vai existir uma crise económica nos próximos anos e que isso também faz com que as pessoas não vão ter dinheiro para comprar carros, não vão ter dinheiro para comprar as gasolina, mesmo que seja barata, e isso vai contrabalançar aquilo que eu acabei de dizer, não é? E, portanto, há aqui muitas incógnitas que nós não sabemos o que é que se vai passar. E, geralmente, a beleza da vida é que as coisas não acontecem exatamente como nós prevemos. E, portanto, previsões só no fim do jogo, como se diz, não sei se diz assim no Brasil, mas aqui diz muito isso no futebol. O que é importante destacar agora como oportunidade e como trabalho de oportunidade é que nas próximas semanas, meses, o debate vai ser saúde, saúde, saúde. E vai ser partículas, a questão das partículas é muito importante perceber que as partículas têm grande ligação à crise do Covid-19. As partículas, já está provado que regiões em que tinham mais poluição de combustíveis fósseis, como partículas PM2,5 e PM10, que entram nos pulmões e na atividade celular e no cérebro, acaba por originar problemas pulmonares e de respiratórios
na população, em Lombardia, Nova Iorque, etc. Se vocês começarem a pensar, mesmo o Yunnan, são regiões muito, muito poluídas, tanto pela indústria como pelo automóvel. E, portanto, isso já está relativamente esclarecido e que as partículas no futuro serão sempre um dos grandes protagonistas do problema, e é isso que nós, como ativistas, temos que apontar e explicar às pessoas que, de facto, será irresponsável retornarmos a uma situação igual ou pior do que estávamos. Para além disso, nesta fase de transição, as partículas também, já começa a haver alguns estudos em que as partículas podem transportar o vírus do corona para mais longe. Portanto, podem, inclusivamente, uma via que esteja a 2, 3 metros das pessoas, pode, inclusivamente, os escapes dos automóveis, transportar vírus mais próximo dos peões, dos pedestres. E, portanto, a questão das partículas e da qualidade do ar, eu acho que terá que ser a grande batalha e de comunicação e política com os políticos e com a atividade política. Eu acabei o meu manifesto a dizer que iremos encontrar as nossas respostas na arte, na ficção, na filosofia. E acrescentei depois de ler melhor, pensando um pouco no contexto brasileiro, mas também em todos os contextos, que a política será a chave na forma como nós vamos nos aproximar da nossa visão do futuro. E, portanto, não desprezem a política, sejam ativistas fortes, escrevam cartas, votem, vão a reuniões, todas essas coisas que nós fazemos no dia-a-dia, mas a política é ali que se toma as grandes decisões do futuro e não é de desprezar. Eu sei que estão a passar pelo Brasil numa situação muito complicada, politicamente, mas é essa a mensagem que eu queria dizer, que não podemos desprezar essa componente política, que não é os partidos políticos, é de facto a atividade diária de um ativista. Só para dizer que ontem tivemos, a Federação Internacional de Peões teve uma reunião que teve cerca de 25 representantes de organizações em todo o mundo, também esteve o Brasil, e tivemos a conversar um pouco como é que poderíamos prosseguir. Uma das maneiras óbvias, principalmente nas avenidas principais, será a criação de corredores de saúde ou corredores sanitários. Eu não gosto muito da palavra sanitário, a Gabi já explicou um pouco que a palavra sanitário, em termos de planeamento urbano, teve coisas positivas, mas muitas coisas negativas. Não queremos transformar a cidade numa ideia de hospital, mas corredor de saúde pode ser um termo que pegue, e porque temos que nos afastar um pouco de palavras que vêm do ativismo, não é? Corredores ativos ou corredores, ruas abertas, etc., que poderão ter uma reação política pior. A saúde, ninguém discute com a saúde. E também não devemos ter nomes que sejam qualificativos. Por exemplo, corredores saudáveis ou corredores dos modos sustentáveis, porque isso inicia uma discussão que neste momento não temos tempo e se calhar saudável inicia a discussão e saúde, ninguém discute com a saúde e para discussões. E, portanto, é algo que nós podemos agora discutir, é como é que podemos chamar esses nomes, esses corredores, e esses corredores têm uma função um pouco... Mário, desculpa, é que acabou o tempo. Acabou o tempo? Se quiser deixar essas então, falas, mas eu adorei. 30 segundos, eu vou finalizar, está bem? Ok. Tá. Esses corredores têm uma função mista, isto é, são para bicicletas, e isto é muito importante, os peões se associarem aos ciclistas, portanto, são para bicicletas, mas os peões menos vulneráveis poderão, quando há congestionamento e quando o passeio é bom, utilizar esses corredores de saúde. Chamar a atenção que é muito importante fazermos coligações com os ciclistas, eles são muito fortes em termos de ativismo e nós somos 100%. E eles geralmente são 2%, 3%, 4% e, portanto, politicamente são muito mais fracos. E aqui termino com esta recomendação prática e com mais uma, é que nas vias que não são principais devíamos lutar por aquilo que Auckland chama slow streets, as ruas lentas. O slow tem uma conotação um bocadinho politicamente difícil, mas acho que
enfim, podemos discutir depois os termos com vocês. Muito obrigado. Excelente, Mário. Obrigada, viu? Desculpa, você foi o primeiro É porque eu não estava a ver aqui minha eu não vi cortada. sinais nenhuns. Eu vou tentar fazer, tá, gente? Para quem for falar, eu vou ficar aqui com minha plaquinha, quando faltar um minuto. Obrigada, Mário. Acho que você deixou aí provocações muito boas, assim, para a gente, né, para o nosso grupo que está aqui pensando em como incidir nas eleições esse ano e antes e depois. Então, mas enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso no final, né, sobre como chamar, né, essa infraestrutura, as provocações que o Mário deixou. Mas vou chamar então a Bibi, para Bibiana Tini, para apresentar um manifesto dela e da Metrópole 1 para 1. Obrigada, Gabi. Bom dia, gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, vamos lá. O nosso título do nosso manifesto, A Sociedade Pós-Pandemia e a Reocupação da Cidade. A gente achou importante começar todo o nosso raciocínio de como a gente começou a entender esse momento, né? Então, percebemos que nós tínhamos mais perguntas do que respostas. Estávamos todos juntos no mesmo estado de tensão, de medo, em que a gente foi bombardeado, né, de notícias, em que a gente percebeu que, tá, então o que a gente pode fazer agora? Nada, eu acho que era isso. A gente tentou entender o momento juntos, para saber quais são essas possíveis respostas que a gente poderia ter. Então, através de olhar a história que a gente está vivendo, entender a história como um todo, igual muitos pontos que a Gabi foi trazendo, isso foi muito importante para a gente conseguir digerir esse momento e ver que a maior lição que a gente teve dentro da história da humanidade é que por trás de toda crise, por trás de todo caos, a gente tem uma oportunidade. Então, a gente começou a tentar buscar, dentro de todas essas notícias, o que estava acontecendo também de bom por trás. Então, foi assim que a gente começou a perceber que era importante a gente compartilhar essa dose de esperança com as pessoas e pedir essa ajuda também de dose de esperança para nós. Então, foi assim que nasceu a Notícia Boa do Dia, a gente começou a compartilhar nas nossas redes sociais, no Metrópole 1 para 1, e a gente se deparou com mudanças na paisagem, no níveis de poluição que estão reduzindo. Isso foi uma coisa muito boa, porque a gente se questiona, né? O mundo entraria em isolamento social por conta do aquecimento global? Olha a oportunidade de mudança que a gente tem aqui. E mudanças nas nossas relações, né? Nós passamos a ter estreitamento de vínculos, a gente começou a criar vínculos com vizinhos, conhecer a nossa vizinhança. Então, outra oportunidade que passamos a ter. E uma oportunidade que eu acho que dentro aqui desse grupo que a gente mais esperou é a mudança na prioridade das políticas públicas. Então, foi uma coisa que a gente, isso ainda está muito recente, a gente percebe, né, que a bolha começa a estourar. Porque, querendo ou não, a gente está aqui conversando com um grupo que já compreendia muitas dessas coisas, né? Mas como que a gente consegue dar essa continuidade agora? Que eu acho que esse vai ser um dos nossos maiores desafios, porque a gente vai voltar para a rua e a gente não vai encontrar ela como nós deixamos. Nós não estaremos do mesmo jeito. E pensando principalmente no Brasil e nos países subdesenvolvidos, nunca foi tão evidente essa importância desses espaços, né? Como a gente vai ter um isolamento social com calçadas que têm 1 metro, menos de 1 metro ou que não existem? Então, aqui esses exemplos, eles mostram o que está acontecendo no mundo, né? Manifestações que eles estão fazendo, demarcando o espaço desse distanciamento, e vai ser necessário a gente ocupar outros espaços na cidade. Então, a gente vai ter um papel muito importante de mostrar isso. Ainda mais que, dentro da nossa realidade, a necessidade é aquela coisa, né? Quando aperta o calo, que a gente vê o que precisa ser feito. Então, mais uma coisa dessa nossa bolha está começando a estourar. As pessoas perceberam que mobiliários que são fundamentais estão tendo que fazer de forma rápida e aparecer no espaço público. Então, essa necessidade, a importância de você ter esse olhar para a rua começou a ficar muito evidente.
Então, a gente está tendo a oportunidade de mostrar que esse cuidado da rua, da casa nossa, também faz parte no espaço público. Então, temos essa outra missão de continuar criando esses mobiliários urbanos. Mas eu falo tudo isso de mudanças, mas uma coisa que a gente também tem discutido bastante é que é romântico, é utópico eu achar que as pessoas que são as mesmas que estavam há 2 meses atrás ignorando todos esses pontos que eu acabei de citar, elas vão ter mudado só por ter ficado em isolamento social. Então, não, elas continuarão as mesmas. Então, como que eu acho que nós aqui como pensadores que têm essa consciência, nós teremos um trabalho muito grande pela frente. E aí eu trago essa citação do Krenak, que eu acho que ela é muito forte, e ela diz muito para isso, que o vírus ele não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. Há muita vida além da gente, não fazemos falta na biodiversidade, olha isso. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência, como que a gente vai agarrar essa oportunidade de mudança? Porque é isso, tipo, em todas as crises que acontecem, eles focam muito na economia, se fala, né, muito sobre isso, economia, saúde, mas só que elas esquecem que para essas coisas se movimentarem, elas dependem das pessoas, e as pessoas, para fazerem tudo isso acontecer, elas passam pelo espaço público. Então, eu acho que essa vai ser a nossa grande oportunidade de conseguir mostrar isso para essas pessoas, e cada um, dentro das suas expertises e artimanhas, a gente conseguir tentar trabalhar esses lugares, esses encontros, fazer esses espaços realmente serem claros para essas pessoas também, que eu acho que é aí que a gente vai conseguir fazer essa bolha realmente estourar. Então, eu acho muito bom esse ponto. E aí, pensando no nosso papel como coletivo, a gente começou a tentar entender quais seriam os próximos passos. Então, nós começamos com a notícia boa do dia, que a gente falou, legal, tá fazendo muito sentido, continuamos estudando, mas qual seria o próximo passo? E aí foi assim que a gente percebeu que todos os processos de trabalho que a gente vem tendo, tanto dentro do coletivo, quanto nas nossas formações de urbanistas, e contatos que a gente já teve com pessoas aqui até desse grupo, a gente tem a consciência de que para a cidade se continuar se transformando e ela sendo democrática, ela precisa da participação das pessoas. Então, nós percebemos que esse momento também seria muito importante. Tá, obrigada. Seria muito importante entender, para entender o que é preciso mudar, também ter a participação das pessoas. E aí foi assim que a gente aceitou um convite do Sampaped, criar essa pesquisa, que até semana que vem a gente começa a divulgá-la para conseguir entender, compilar essa opinião do isolamento social das pessoas, entender esse novo ponto de partida que a gente pode colaborar na construção de novas políticas públicas e nas melhorias dos espaços públicos durante e após a pandemia do Covid. E é isso. Obrigada. Deixo aqui os meus contatos e eu acho que juntos a gente vai conseguir entender essas novas oportunidades que estão vindo. Eu acho que esse encontro está sendo muito importante para a gente continuar unidos e refletindo como a gente consegue ir trabalhando daqui para frente. Aí é isso. Muito obrigada, Vivi. Só para avisar também que eu estou adorando as notícias boas do dia. Ai, obrigada, Gabi. Me animado. Agora, então, vou chamar a Meli Malatesta para falar um pouquinho sobre as ideias dela. Obrigada, Meli. Bom dia. Bom dia, gente. Bom, eu vou abordar um tema um pouquinho diferente, que, assim, pelo menos toda a conceituação de cidade sustentável, né, para os urbanistas, está muito vinculada à cidade compacta, porque, assim, primeiro eu vou explicar o que se entende por cidade compacta. São cidades que ocupam uma área pequena, extremamente densa, super ocupada, onde você tem todas as funções acontecendo nesse pequeno espaço. Isso possibilita várias coisas que são boas para o conceito de cidade sustentável. Ela se torna uma cidade mais justa na medida em que todas as classes sociais passam a coabitar de uma maneira mais próxima, ninguém é jogado para longe, né? Ela se torna, pelo fato dela ter que ser compacta, ela tem que partir para soluções que estimulem a estética, né? Porque senão fica impossível de se viver.
ela tem que ser criativa para buscar soluções criativas para ela poder se manter, né? Ela é uma cidade ecológica na medida em que essa economia de espaço, ela estimula formas que favoreçam a ecologia e o meio ambiente, como, por exemplo, o estímulo à mobilidade ativa a pé por bicicleta, porque as distâncias a serem percorridas são pequenas, ou, no máximo, o estímulo ao transporte coletivo, pela economia que deve haver no espaço urbano, né? Uma cidade fácil, porque está tudo por ali, está próximo, e é resolvido de uma forma fácil, ela é entendida, ela é absorvida pelas pessoas que vivem nela de uma forma fácil, né? Policêntrica, porque não tem um centro onde todo mundo aflui para fazer uma determinada coisa, como a gente vê principalmente aqui em São Paulo, né? As áreas onde tem a oferta de empregos ou comércio ou serviços, elas acabam formando polos de atração que eles puxam o número de viagens e congestionam e tornam irracionais o uso da infraestrutura viária. Bom, esses conceitos eu estou tirando de um livrinho chamado Cidades para um Pequeno Planeta, do Rogers, é de 2005, da editora Gustavo Gille. Depois, quem quiser, pode ver mais. Então, esse conceito era o ideal para a cidade sustentável do futuro, era uma recomendação, inclusive a própria Prefeitura de São Paulo tem vários programas buscando isso para reocupar prédios vazios do centro de São Paulo, por exemplo, ou investir vários projetos, né, de reurbanização, como a gente tem na área da luz, áreas já ocupadas e que estão deterioradas, para reocupar justamente para estimular esse tipo de coisa. Só que, com a vinda, né, do Covid, aí dessa pandemia, todos esses conceitos vão ter que ser revistos, né? Então, será que eles ainda vão valer? Porque isso implica numa proximidade entre as pessoas, né? Áreas densas, as pessoas são próximas. E aí, como é que a gente vai resolver? Isso ainda vai continuar valendo ou não? Como serão esses programas, né? Que não só aqui em São Paulo, acontecem em outras cidades no mundo todo. Né? A gente nem sabe se o Covid, né? Se essa pandemia vai terminar, se a gente vai ter que conviver com ela, porque é um vírus que está em constante evolução e essa mudança até dificulta a forma de atacá-lo, né? A gente, com toda essa ciência que a gente tem, a gente não tem uma medicação, uma vacina, assim, pelo menos até o momento, nos parece que a solução ainda demora um pouco, ou talvez a gente tenha que conviver com ele, com as suas mutações, como a gente convive com esses outros vírus aí que a gente até toma vacina. Bom, aí todo mundo aqui já falou, a gente sabe que a vida não vai ser a mesma. A própria Gabi puxou uma coisa muito importante, que é esse foco de higienização, né? Assim, na hora de você definir políticas públicas urbanas, será que também não vai vigorar a higienização, os conceitos de higienização, como já aconteceu no início do século, até antes, né? No final do século XIX, início do século XX, e assim, pelas demandas as necessidades de distanciamento entre as pessoas, será que isso aí não vai ser uma coisa que vai influenciar? Como vai ser trabalhar esse conceito de distanciamento se ele continuar sendo uma demanda e uma realidade, né? Então, esse conceito que eu considero maravilhoso de cidade compacta, que é uma cidade extremamente justa, extremamente igual, que ela reduz essa tendência à desigualdade, que ela é fruto do nosso sistema econômico capitalista, né? Esse sistema neoliberal que torna cada vez mais desigual a distribuição de renda. Será que isso tudo não vai ser comprometido com essa nova realidade que a gente tem que conviver? Será que, ou então, a gente procurar uma nova forma de contornar esse problema, tá certo? Então, se o desenho urbano for influenciado pelo conceito de maiores distanciamentos,
e isolamento, as cidades não correm risco de se tornarem cada vez mais espraiadas, né, e os tipos de mobilidade não sustentáveis serem cada vez mais estimulados, já que eles isolam a pessoa numa caixinha segura, né, ou surgirem outras formas, né, de deslocamento. Então, é a hora de se pensar na mobilidade ativa. A bicicleta, ela tem surgido muito como uma solução para tudo isso. Só que ela é importantíssima, só que ela não se adequa a todo tipo de público. A gente tem pessoas que não se habituam com o uso da bicicleta, né? A gente tem agora os públicos vulneráveis, que não são só os idosos, são os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que têm doenças cardíacas e que, às vezes, são pessoas jovens. E como eles são mais vulneráveis para a pandemia, eles têm que serem incluídos nessa forma de solução. E, junto com a importância do uso da bicicleta e da sua infraestrutura, será que não está na hora também da gente rever a tão sonhada redistribuição do espaço urbano, deixando mais espaço, finalmente, para a mobilidade a pé, que é uma mobilidade que é acessível para todo tipo de pessoa, inclusive para as vulneráveis? Será que não está na hora de melhorar essa infraestrutura, de se rever essa distribuição? Porque ela pode, inclusive, prevenir que haja consequências que a gente não quer, que é justamente uma coisa que já foi levantada, que são soluções de automóveis que não são poluentes, mas eles continuam gastando espaço público e eles continuam matando gente, né? Então, será que não está na hora de se pensar, de se investir fortemente, de se insistir fortemente para que não haja prioridade na distribuição do espaço para a mobilidade a pé? Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, gente. Obrigada, Meli, muito boas as provocações. Essa questão da densidade, da compacticidade das cidades realmente está sendo bastante debatida. Espero que a gente possa falar mais sobre isso depois na conversa do final. Queria chamar a Marina Pereira para fazer a apresentação dela, trazendo aí o ponto de vista. Bem-vinda, Marina, obrigada. Obrigada a vocês. Eu já treinei um pouco a apresentação e estou no tempo, mas qualquer coisa vai me avisando, tá? Vou liberar aqui a tela. Bom, acho que está todo mundo ouvindo, né? Se alguém puder só dar um ok. Estamos ouvindo. Então, primeiro, queria agradecer a equipe do Como Anda, né, pela oportunidade, pelo espaço, agradecer a todo mundo que está aqui nesse momento. Eu vou falar um pouco de uma perspectiva que é o que eu tenho estudado nos últimos tempos, e a minha ideia é falar de uma questão que tem sido bastante abordada nas discussões feministas nesse tempo de pandemia, e que é a questão da reprodução social, né, e do trabalho, principalmente do trabalho do cuidado, e que ficou mais em evidência o valor desse trabalho, tanto na esfera doméstica, né, e tanto quanto nas relações com serviços de saúde, e então vou falar um pouquinho dentro desse tema, né, e a relação disso com a mobilidade. Bom, então, começando com essa questão do trabalho reprodutivo, né, esse trabalho, ele, além de ser começando com essa questão do trabalho, do cuidado, né, do trabalho doméstico, ele, além de ser um dos pilares da reprodução social, ele também é desempenhado majoritariamente pelas mulheres, né, e essa divisão desigual das tarefas domésticas, do cuidado, elas são vistas a partir das horas de trabalho que as mulheres desempenham a mais do que os homens nesse tipo de trabalho, né? Por exemplo, no Brasil, em 2018, uma pesquisa da PNAD, que foi feita em 2019, as mulheres, eles falam que as mulheres fizeram o dobro do tempo
dos homens em tarefas domésticas do cuidado, e que o trabalho, e mesmo elas trabalhando fora de casa, elas fizeram aproximadamente 8 horas dessas obrigações, né? Então, outro exemplo que eu acho que mostra um pouco essa divisão desigual de tarefas, ela pode ser vista a partir da mobilidade urbana. Quando a gente observa os motivos de viagem produzidos por homens e mulheres, a gente vê que são as mulheres que desempenham mais trabalhos relacionados a essa reprodução, né? Então, usando o caso de São Paulo, com base nos dados da UD de 2017, os maiores motivos de viagem foram trabalho e educação e escola, né? Mas no caso do trabalho produtivo, né, que o trabalho reprodutivo não é considerado um trabalho, no caso desse trabalho produtivo, são os homens que fazem o maior número de viagens. Mas aí, no caso da escola e educação, e nos outros motivos que se seguem, né, que seria questão de assuntos pessoais, compras, saúde, lazer, esses trabalhos estão mais relacionados às mulheres. Essas viagens estão mais relacionadas às mulheres, né? E aí, então, seguindo, né, nessa questão dessas viagens, desses motivos de viagem, tem a questão de que essas viagens, elas são feitas, essas viagens feitas pelas mulheres, elas são majoritariamente a pé e por transporte coletivo, sendo, então, as mulheres, nesses modos, né, desses dois modos, elas são o grupo que mais faz viagens desse tipo, né? No caso dos homens, eles fazem mais viagens individuais e depois para o transporte coletivo. Então, acho que vale ressaltar também, né, que no contexto das cidades latino-americanas e brasileiras, né, tanto o transporte ativo como o coletivo, eles são marcados por uma infraestrutura precária, insuficiente, com altas tarifas, que comprometem parte significativa da renda dos usuários, né? E além dessas questões, no caso das mulheres, a experiência de utilizar essas formas de deslocamento, tanto a pé como o coletivo, ela é marcada por insegurança, maior vulnerabilidade, sofrer algum tipo de violência sexual, medo, e o que faz com que elas sejam ainda mais afetadas pela má qualidade desses transportes, né? Então, o que eu quero levantar aqui, em primeiro lugar, é a importância da mobilidade urbana na garantia desse trabalho reprodutivo, que ficou, né, esse tipo de trabalho que ficou muito evidente nesse tempo de pandemia, o quanto que a gente precisa valorizar ele e garantir que ele seja feito da melhor forma. E acho que uma das saídas para isso é valorizar e atuar a partir de quem pratica a mobilidade para desempenhar esse tipo de trabalho, né? Então, melhorar a mobilidade pensando a partir desse trabalho reprodutivo significa, além dessa garantia desse trabalho, também melhorar a vida das mulheres. E, ao mesmo tempo, eu acho que é super importante dizer, que não é que a gente, melhorando essa mobilidade das mulheres, a gente, acabou, não tem que fazer mais nada, né? Não é isso. Eu acho que a gente também precisa entender que as mulheres não podem mais ser as principais e as únicas responsáveis por esse tipo de trabalho. Então, por isso que eu chamo a atenção para a necessidade de coletivização do trabalho reprodutivo. Eu vou aqui já estou finalizando, eu vou entrar nas questões que foram colocadas, né, pela equipe. Então, concluindo aqui, o que eu acho que deve ficar para trás, nesse momento, é a noção de que as mulheres só cabe resolver questões relacionadas ao ambiente doméstico, né? Claro, a gente teve muita mudança nos últimos anos, a gente tem uma participação super importante das mulheres, mas a gente ainda tem muito o que fazer. E eu acho que não é mais aceitável, né, uma falta de representatividade, e uma representatividade que seja proporcional de mulheres nesses espaços de tomada de decisão sobre a cidade. Além disso, eu acho que é super importante que se incentive ainda mais, que se adapte aos ambientes de participação das mulheres nesses espaços, né, de decisão sobre a cidade.
E eu acho que o que não é mais aceitável é um planejamento universal que acredita que existe um padrão de cidadão e 2 motivos de viagens, né, que é o trabalho, casa, educação, casa, né, os motivos de viagem vão além. E eu acho que, o que eu acho que deve continuar, eu acho que é o coletivo, né, eu acho que são aí os movimentos de moradia, os movimentos sociais, para mostrar para a gente a importância de trabalhar no coletivo e se pensar no coletivo, né, e a visão de mundo que eu apoio, ela também se segue nessa ideia do coletivo, do pensar coletivo. Acho que mais do que nunca está claro o quanto que a gente precisa do coletivo. Então... Acabou o tempo, desculpa. Ah, tá, eu só ia falar a última, pode? Um segundo. Então, só fechando a minha fala, eu proponho que a gente atue garantindo a divisão das tarefas e as funções reprodutivas, e a divisão das tarefas e das funções reprodutivas, e que atue, que essa divisão seja igual entre homens e mulheres, e que a gente afirme a importância da corresponsabilidade e da coletivização do trabalho de reprodução social. É isso. Obrigada, Marina. Muito bom, acho que traz umas perguntas também sobre como a gente engaja, né? Como que a gente trabalha junto, né? Com mais gênerico nesses tempos de isolamento. Até sobre isso, acho que vai ser hoje, tem um papo sobre do Project for Public Spaces, lá de Nova York, eles vão fazer um webinar só sobre isso, sobre como engajar nesses tempos de isolamento. Antes de chamar o Gui, só queria lembrar para todo mundo que a gente tem aqui um link para colocar perguntas para quem está apresentando. A gente também tem um link para vocês poderem colaborar, né, com essa memória coletiva que está sendo esse papo de hoje, para a gente construir um manifesto juntos. E acho que é isso. E também se tem aqui gente conectada, mais um recado, se tem aqui gente conectada que não participa do nosso grupo de engajamento, de articulação, né, para incidir em mobilidade a pé, também a gente tem um link no chat para vocês preencherem o formulário e se juntarem. A gente tem um grupo de WhatsApp aí bastante animado, a gente vem trocando bastante nas últimas semanas, então estão todas e todos convidados. E é isso, paro de falar, vou deixar aqui a palavra com o Guilherme do Zoom para falar sobre o manifesto deles. Opa. Obrigada, Gui, bom dia. Bom dia, tudo bom? Primeiro, tudo bom, Gabi? Tudo bom aí, pessoal que está assistindo? Obrigado pelo convite. Deixa eu apresentar aqui, preciso compartilhar a tela. Compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela verde? Pronto. Agora bom, sim. Bom, eu sou Guilherme, fundador do Zoom Arquitetura, né? Acho que não vou me estender sobre isso, mas o escritório trabalha muito com a questão de espaços coletivos em diferentes configurações, né? Com foco sempre nas pessoas. E aí veio esse convite do manifesto para uma cidade. Acho que eu não me sinto preparado para fazer um manifesto, então acho que a gente está trazendo reflexões, muito mais perguntas. Acho que está bem coerente aí com o que todo mundo está falando. Acho que a partir a gente fez alguns posts lá nas nossas redes sociais, com essa frase, a casa é cidade, refletindo um pouco a condição, né, da gente estar dentro de nossas casas, né, por um bem coletivo. Então, né, a gente está recolhido aqui nos nossos espaços privados para um bem comum. E aí se põe questões ali de uma mudança de uso da casa, as casas assumindo papéis coletivos da escola, do trabalho e outras funções que não são comuns à casa. Acho que essa reflexão a gente está trazendo muito mais questões, né? Eu gostei que o Mário falou do Gramsci lá, do pessimista da razão e otimista da vontade. Eu tinha escrito aqui do Aran Suassuna, do realista esperançoso. Eu não pretendo aqui fazer previsões de distopia, como fechamento de fronteiras, supercontrole e crescimento do patriotismo, mas sim pensar caminhos pelo quais que se apontam como talvez tendências, questionamentos, muito voltados para o que a gente pensa como desejo e como reflexão. No nosso post a gente levantou um pouco assim esses limites entre o público e o privado, o papel da casa na cidade, a função social da casa na cidade e como as tecnologias vão interagir com a casa e com a cidade, né?
como, especialmente, a transformação digital vai mudar nossa relação de deslocamento, de vida, de trabalho. E aí, essa frase da Casa Cidade, ela foi, aqui no Brasil, a gente muito conhecida pelo Artigas, né, mas ela foi enunciada desde Platão, Alberti, o Van Eyck, e sempre uma reflexão entre essa parte do todo, a cidade como uma grande casa, a casa como uma parte da cidade, e aí a gente entendeu um pouco esse papel. Eu acho que a gente sempre teve um foco, acho que todo mundo está aqui, que estava muito clara essa visão de valorização do espaço público, de transformar os espaços públicos em espaços desejados, trazer o pertencimento, espaços onde as pessoas pudessem usar, que é a iniciativa lá dos parques, que a gente fez parte ali, que a gente buscava trazer essa convivência de forma um pouco mais distribuída na cidade, mas uma convivência que é coletiva, que é diferente da casa, mas que tem a mesma intimidade, e um pouco essa visão agora a gente faz uma conexão entre esse espaço íntimo da casa e a cidade, né? No fim, essa questão de que a cidade é a nossa casa, porque a gente tem cada um nossas rotinas, onde a gente passa pelos lugares, onde a gente convive em certos lugares, e a gente tem a nossa percepção da cidade como uma percepção muito pessoal também, né? Então, acho que quando a gente traz um pouco essa questão da casa-cidade, é um pouco como que a gente entende um pouco a percepção da cidade a partir de nós mesmos, né? Falando da casa na cidade, da parte no todo, a gente só traz algumas reflexões, assim, de coisas que já estavam acontecendo e que talvez possam crescer, da própria casa assumir funções que não necessariamente são totalmente íntimas, né? A gente tem 3 projetos ali que a gente realizou, uma casa que tem uma rede de tratamento de esgoto interna, biológica, então assume um papel ambiental, né? Cria um microclima, uma casa unifamiliar, então de baixa densidade, mas que cumpre uma função ambiental. E de cultivo também, né, pequenas produções de alimentos, né. Uma outra casa também super compacta, mas unifamiliar, que tem a sala de estar como um espaço coletivo, né. A sala de estar é um espaço normalmente não utilizado da casa, só quando tem eventos coletivos, normalmente fica ocioso, e nesse caso, os donos são músicos, artistas e professores de pilates e dança, e aí eles assumem a sala de estar como um espaço que é um espaço de um estúdio, e quando não estiverem trabalhando, também vão estar recebendo as pessoas, então assumem esse espaço como uma transição coletiva da casa para a cidade. E aí, conjuntos mais múltiplos, né, essa relação um pouco da interface, que é uma coisa muito discutida, desde a fachada ativa a partir do comércio, mas a fachada ativa a partir do acesso, da conexão, da interação entre a varanda e a fachada, os espaços semi-públicos ou coletivos do miolo de quadra, então um pouco como a fragmentação de fachadas contribui para a cidade, então um pouco isso. E na direita tem um arquiteto espanhol, que é o Santiago Sirgueda, que joga de uma maneira muito criativa, tanto a questão dos espaços públicos, como essa questão das interfaces, assim, né, em alguns casos dessas varandas que ele cria, um pouco dessa conexão e interface entre o espaço público e privado. A gente dividiu em escalas, né, então falando da casa, indo um pouco para essa escala do bairro. Eu acho que tem coisas que se apontam, elementos que se apontam ali como... Minutinho, Gui. Tá, como tendências, a valorização do comércio local. Eu vejo que você pede para comida numa grande rede, ela normalmente tem demorado mais tempo, então você tem essas redes locais, que em Berlim tem um termo que chama KISS, né, que é os espaços que você vive da sua rotina, que não estão ligados a uma questão de delimitações administrativas. A cidade, assim, acho que um pouco essa tendência do caminhar, acho que a gente tem valorizado a partir dessa escassez o espaço ao sol, mas talvez a gente pensar um pouco que esses espaços, né, tendo em vista esse isolamento, a gente vai ter que ter espaços mais dispersos, menos deslocamentos menores e algumas questões. E aí eu trago uma outra questão, que é a questão do campo. O campo
como uma questão aberta, tem uma visão de utopia lá do Frank Lloyd Wright, né, da Broadway City. Não é uma tendência que é desejável, né, mas é uma questão de anticidade, então um espaço disperso, uma cidade que não é concentrada, o oposto do que a Meli falou, mas que o campo, talvez, que é 98% da superfície terrestre, também seja uma questão a gente ser observada, né, acho que o campo, o Renn-Koolhaas traz uma questão muito grande do futuro do campo como uma perspectiva futura, então a gente entender como também a dinâmica territorial, o campo entra. Então, acho que isso está muito alinhado, trazer essas reflexões sobre concentração e dispersão, que acho que a Meli trouxe, né? Então, como talvez medidas de concentração e dispersão podem ser discutidas de forma um pouco mais positiva. Não, acho que a utopia lá do Frank Lloyd Wright era muito pautada na tecnologia mais presente no momento, que era o carro, mas que a gente viu que não é o caminho, mas como que a gente pensa essas descentralizações de acesso, de cultivo, seja a moradia, o alimento, aos produtos, em escalas diferentes territoriais. E é isso. Obrigado. Acabou, obrigada. Desculpa, gente, ficar cortando vocês. Não, muito boas perguntas, porque na verdade mostra que vai ter várias necessidades, né, que vão ser, enfim, contraditórias às vezes, como que a gente vai conseguir resolver tudo espacialmente, politicamente, socialmente. Obrigada, viu, Gui? Vou chamar aqui correndo a Vanessa Espínola para falar sobre o brincar na rua, aí nesses tempos de pandemias. Bem-vinda, Vanessa. O áudio está desligado. O áudio estava desligado, desculpa. Boa tarde a todos. Meu nome é Vanessa Espínola, obrigada pelo convite. Eu sou facilitadora de oficinas criativas com o público infantil, sobre cidadania ativa e sustentabilidade, e facilito sessões de cocriação também com o público infantil. Eu queria começar falando sobre... um amigo meu me mandou um vídeo esses dias de uma sketch do Steven Colbert, e aí eu vou contar o que acontecia nessa história. Então, imaginem uma criança entrando, escondida dos pais, no banheiro, com uma revista nas mãos. Ela põe essa revista dentro da sua roupa. Ela senta no vaso sanitário, é um menino. E aí ela começa a folhear a revista, e nas imagens aparecem cenas da natureza e do espaço público. E o nome da revista é Play Outside. Eu achei essa sketch genial. Imagina em que, assim, só num mundo distópico que a gente poderia imaginar que as nossas crianças não poderiam brincar livremente na rua e de forma compartilhada. Como é sabido de todos, né, brincar na rua traz diversos benefícios para a saúde, tais como melhoria de coordenação motora, contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, e ainda em meio a essa pandemia, previne o estresse tóxico. As medidas de quarentena, elas têm sido diferentes em cada país. Na Suécia, por exemplo, as pessoas podem, né, as crianças junto com seus pais, elas podem fazer passeios ao ar livre durante períodos curtos e próximo de casa. Aqui em Portugal, a gente pode, eu passeio sempre com a minha filha, mas na vizinhança e também durante um período curto. E na Espanha, por exemplo, as crianças até essa semana nem sequer podiam sair. Tanto que a prefeita de Barcelona, não sei se vocês viram, a Ada Colau, ela publicou na sua conta no Facebook que estava preocupada com a condição emocional e psicológica das crianças, e ao final do post ela escreveu, não esperemos mais, liberem as nossas crianças. E aqui eu queria abrir um parênteses para dizer uma coisa, que eu acho que é urgente essa mudança de postura adultocêntrica na decisão, na tomada de decisão sobre as vidas infantis. Fecha o parênteses.
E aí pergunto, né, quando que as crianças elas poderão voltar a brincar na rua e o que que a gente vai poder fazer nessa volta? Eu também, como Gui, fiquei muito preocupada, meu Deus, manifesto. Então, assim, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o futuro do brincar na rua no mundo pós-Covid, através de algumas referências que eu vi por aí. E uma delas são, aqui em Portugal e com outros lugares do mundo, eu acho que vocês já viram, as crianças elas estão desenhando arco-íris e colocando nas janelas. Na Bélgica, por exemplo, lançaram a caça ao urso. Então, as pessoas, elas colocam ursos na janela, e as crianças, quando saem às ruas com os seus pais, elas podem caçar os ursos nas janelas. E as crianças, elas também podem, as crianças maiores, existe um arquivo, um cartaz, que é um chamamento para que outras pessoas também coloquem ursos nas janelas. Então, as crianças maiores, elas podem baixar o arquivo e colar pela sua vizinhança. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra, perto da época da Páscoa, ela fez uma conferência que eu achei muito bacana, que ela falou que as crianças, para as crianças, que o coelhinho da Páscoa, ele era um trabalho essencial, tranquilizando-as, e na sua conta do Facebook, na sua conta do Instagram, ela colocou uma imagem de um ovo de Páscoa, pedindo que as crianças imprimissem, desenhassem e colassem nas suas janelas, assim como o arco-íris, promovendo a caça ao urso. Ela também pediu que as crianças tirassem foto e publicassem nas suas redes sociais com uma hashtag. Essas 3 referências, elas são inspiradoras, porque ao mesmo tempo que elas carregam uma mensagem de esperança e estimulam nas crianças, em suas saídas com seus pais e seus responsáveis, a caça ao urso, ao ovo de Páscoa e ao arco-íris, elas também tornam essa caminhada mais lúdica e mais divertida. Elas são, ao mesmo tempo, atividades manuais e criativas, como o arco-íris, ou então o desenho, a pintura do ovo de Páscoa, mas elas também estimulam o jogo, essa brincadeira que acontece quando você está na rua. Então, aqui eu ouso dizer que, nesse período pós-Covid, eu espero que seja breve, por um tempo irão surgir outras brincadeiras em que as crianças elas começarão a brincar de forma coletiva e compartilhada em casa, através das redes sociais, e terminarão a brincadeira de forma individual na rua, ou vice-versa. Então, as crianças irão viver o espaço público de forma híbrida, e será essa vivência que vai proporcionar encontros vibrantes, encontros significativos, e que vai fazer, manter a cidade mais vibrante e mais viva para a criança nesse momento. E eu acho que é isso. E aí eu queria finalizar lendo um trecho de um poema do Manuel de Barros, que chama A Didática da Invenção, que, como eu trouxe referências do mundo adulto, eu queria dizer que as crianças, elas também, com certeza, vão inventar, vão transgredir e vão reinventar como viver a cidade nesse mundo pós-Covid. O trecho da poesia é assim: desaprender 8 horas por dia ensina os princípios, desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia, ou uma gravanha. Usar algumas palavras que não tenham idioma. Obrigada. Ai, muito bom. Eu que tenho filha, tô aqui na Espanha, nessa semana a gente voltou a poder sair com as crianças, isso é o que você está falando, quer dizer, no mesmo dia a gente faz uma festinha online para a criancinha, a amiguinha da escola, no Zoom, né, e você consegue sair um pouquinho na rua, quer dizer, também assim, pensar que esse período para uma criança, especialmente para criança pequena, é um período mudando vários hábitos, né, a gente fica mais presa ao como era antes, mas para a criança já, enfim, ela já está se acostumando também com essa nova rotina, e é um desafio, mas também tem muito aprendizado bacana. Obrigada, viu, Vanessa? E vou aproveitar aqui e chamar a outra, Vanessa Vance, para falar um pouquinho sobre o manifesto dela
o pensamento pedestre. Bem-vinda, Lan, a nossa última apresentadora de hoje, depois a gente vai discutir um pouquinho, tá? Com o tempo que sobrar aqui. Ah, legal, obrigada. Só fazendo esse parênteses rapidinho, porque esse final de semana agora, domingo, vai ser aniversário do meu sobrinho. E eu e minha mãe, a gente está aqui no Guarujá, eu vim para a praia ficar com a minha mãe aqui, ajudar ela aqui. E meu sobrinho em casa, né? Fico imaginando como é que vai ser essa história de não poder encontrar. Realmente as crianças têm um papel muito importante aí para a gente pensar, né? Na cidade, nas coisas, enfim. Bom, eu acho que, como eu sou a última, e também todo mundo já falou muita coisa legal e trouxe muitas reflexões, eu vou terminar tentando fazer um fechamento, assim mesmo, né? Porque eu fiquei pensando muito nessas falas todas para que serve um manifesto, né? Por que a gente foi chamado aí pela Gabi, pela Sil, por todo mundo do Como Anda, para a gente fazer um manifesto, né? E o manifesto, na verdade, ele serve para a gente desafiar o presente, trazendo a imagem de melhor futuro possível que a gente acha que pode emergir, né? Então, como os meninos falaram, não é que a gente, através de um manifesto, do que a gente espera, a gente está negando o presente, né? É realmente essa visão realista, esperançosa, ou pessimista, otimista, né, que os meninos falaram. Mas, nesse momento, é muito importante que a gente crie o que eu chamo de narrativas restaurativas, né, narrativas resilientes. Porque a gente não pode esquecer que as imagens que a gente projeta para o futuro, elas têm muita força para construir esse futuro. Eu não sou arquiteta, né? Eu sou comunicadora, então, para mim, a minha análise, quando eu olho para a arquitetura, para o urbanismo, e agora que eu estou, né, fazendo mestrado nessa área, essa questão das narrativas e das imagens, para mim, são muito importantes e muito fortes, né? Então, quando a gente pensa que hoje a gente tem um presente e que a gente precisa desafiar esse presente para construir um novo futuro, a gente vê um presente que está sendo já muito pressionado pelas questões da pandemia, né? Então, nesse contexto dessa pressão toda que envolve questões políticas, econômicas, de saúde, né, tantas outras questões, como é que a gente consegue colocar o nosso futuro desejável a partir do ponto de vista da mobilidade ativa e do pensamento pedestre? E aí a minha questão, que é inclusive até o meu objeto de estudo lá no mestrado, é que o pensamento pedestre, ele é muito pouco valorizado do meu ponto de vista, assim, exatamente isso que eu estou tentando estudar e montar, né, no meu mestrado. O pensamento pedestre, mesmo ele sendo, né, o pedestre estando como prioridade no Plamob, como a gente hoje tem instâncias, né, teoricamente, de participação social abertas, para a gente estar lá e defender o nosso ponto de vista, o pedestre em si, ele é visto com muito pouca importância, né? Eu brinco assim que o pensamento pedestre, ele é até um pensamento que ele é sinônimo de rasteiro, sinônimo de ruim, de pensamento de baixo nível, de baixa qualidade. Eu me lembro que eu já estava, né, com esse pensamento quando eu fui para a minha aula inaugural no mestrado, e o Agnaldo Faria, o professor da USP, que é, né, curador de Bienal, inclusive da Bienal aí de Portugal, já foi curador também, de uma das bienais aí de Portugal, ele usou essa expressão pensamento pedestre para expressar um pensamento dele a respeito de uma solução que ele não gostava. Então, o pedestre, ele é visto muitas vezes como alguém da rua mesmo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa nossa herança de quem eram as pessoas que ocupavam a rua, quem eram aqueles que estavam na rua, né? Porque a gente não pode esquecer que essa volta para a rua é uma volta para a rua da classe média, porque o pessoal já estava na rua há muito tempo, né? O pessoal que trabalha, que usa o transporte público, está aí, já ocupa a rua desde sempre, né? E aí eu fico imaginando como... eu fico olhando as notícias hoje, e aí, às vezes eu vejo assim... Tem notícias que falam, os animais ocuparam, não sei se não são notícias boas, vocês trouxeram isso, os animais ocupando a cidade e tal. E aí a gente meio que trata o pedestre do mesmo, nossa, as ruas sendo abertas, os pedestres ocupando a rua. É quase, assim, às vezes eu vejo isso e me dá essa sensação de, é quase a mesma coisa, né? A gente está sendo tratado como, né? Sendo que todo mundo é pedestre.
Então, o meu manifesto, eu vou terminar rapidinho aqui lendo o meu manifesto para vocês, é exatamente esse manifesto pela valorização do pensamento pedestre, né? Então, ele começa assim: andar é uma das primeiras coisas que aprendemos na vida. Depois das primeiras palavras, nos ensinam os passos. Quando foi que decidiram que estar a pé não é nobre? Quem definiu que pensamento pedestre é sinônimo de rasteiro, menor, tosco, baixo nível, simplório? Precisamos resgatar a importância de estar a pé. Precisamos nos conectar com a cadência de pensamentos e sensibilidade do caminhante. Caminhemos então, porque a história do caminhar é a nossa história, porque é o gesto mais humano e o meio mais democrático, porque é a nossa modalidade mais subversiva de pensamento. Nenhuma tecnologia ou ideologia pode substituir o caminhar. Valorizemos assim o pensamento pedestre. Pensamento no pedestre, como figura central da cidade, e o deslocamento a pé como prioridade sobre todos os demais meios. Pensamento do pedestre, como parte ativa das decisões, aquele que precisa ser chamado a participar do planejamento da cidade. E pensamento pelo pedestre, como aquele que caminha, que usa a rua através do seu corpo e que deixa a sua imaginação ocupar e modificar o espaço. E não deixemos nunca de amar a rua. Caminhando pelas ruas, nos unimos e nos nivelamos. Na rua, nos sentimos irmãos e somos livres. Liberdade, igualdade e fraternidade. A hora é agora. Não podemos ficar parados. Põe um pé em frente ao outro e lute como pedestre. É isso que eu tinha para contribuir. Espero que agora a gente abra para boas perguntas aí. Obrigada. Ai, muito obrigada, Vans, obrigada a todo mundo. Nossa, muito bom, Vans, você acabou antes da hora, foi a primeira. Legal. Não sei vocês, mas assim, adorei as apresentações, acho que elas foram bem diversas, e esse era um pouco o nosso objetivo, assim, a gente queria trazer vários pontos de vista e várias pautas, porque a gente acha que, né, pensando assim no escopo do Como Anda e um pouco o escopo do nosso grupo de engajamento, que é de defender a mobilidade a pé, a gente acha que a gente tem que saber defender a mobilidade a pé, né, independente do que vai vir, porque, enfim, estamos juntos, assim, até embaixo d'água, né, em qualquer condição, e era um pouco a ideia, assim, de trazer essas provocações, essas reflexões, manifestos. Palavra aqui, vou abrir, mas a gente ficou um pouco na dúvida, né, se trazia coisa manifesto ou não, mas enfim, alguns de nós a gente achou importante fazer essa provocação para algum tipo de compromisso sobre o que vai vir, né, ou essa transformação do que está acontecendo. Não ter as respostas para tudo, a gente não sabe exatamente como vai ser, como serão essas novas cidades, né, até pensando que dentro do Brasil e no mundo são vários os contextos, as respostas elas deveriam ser locais também, né, ideia de alguns tipos de coisas que a gente, sim, quer deixar para trás, né, e alguns compromissos que a gente quer seguir firme defendendo. Gente, a gente tinha um tempo previsto aqui até as 10h30, então eu só queria avisar que, não sei se tudo bem por vocês, a gente continuar mais uns 10 minutinhos além do tempo que a gente tinha previsto. Peço desculpas aí, né, a gente sempre acaba falando um pouquinho mais, conversando um pouquinho mais. Mas sem me alongar muito, acho que é isso, só assim, é cedo, sim, para a gente, né, já querer desenhar um futuro muito preciso, mas eu acho que é importante a gente já entender como a gente vai continuar juntos, né, juntas nessa, assim, defendendo uma cidade, né, melhor para as pessoas. Queria já trazer uma das perguntas que vocês colocaram aqui no link. Vou trazer a pergunta do Jair. Ele diz assim: hoje o isolamento leva ao sonho de morar numa casa, ter um jardim, ter espaço. Será que isso não será um apelo forte ao imaginário que virá reforçado pelo mercado imobiliário? E os impactos ambientais decorrentes da pressão em áreas ambientais e uso do automóvel? Acho que traz um pouco o que vários de vocês, né, apresentaram, né, esse contraste, assim, né, e a gente querer resolver várias funções da nossa vida, né, no isolamento dentro de casa, né, e para isso a gente precisa de uma casa maior, com mais espaço, né, que possa oferecer tudo isso para a gente. Ao mesmo tempo, a gente, como urbanistas aqui, queremos defender a cidade mais compacta, né, com maiores densidades, onde seja fácil caminhar, porque afinal caminhar é a forma mais, né, inclusiva da gente se deslocar.
Então, como que a gente resolve isso, né? Quem que quer tentar responder aí a pergunta do Jair? Mário, Meli, o Gui, que trouxeram essas provocações, fique à vontade. Eu posso responder, mas vocês que sabem. Manda ver, Meli. Bom, eu acho o seguinte, que não sei se todo mundo sonha em morar com uma casa, um jardim. Tem muita gente que prefere, para não ter trabalho, enfim, uma série de coisas, morar numa kitnet, num lugar que tudo acontece, que é perto de tudo, que é badalado, que tem os melhores serviços, os melhores restaurantes. Pelo menos é assim até agora, né? Não sei como vai ser no futuro. E isso acaba já incitando a especulação imobiliária, né? A gente tem um exemplo disso com o metro quadrado de Manhattan, né, que é mais caro do planeta. E a gente está vendo isso também aqui em São Paulo, né? Se vocês forem ver os últimos lançamentos imobiliários, são apartamentos de 15 metros quadrados. Eles chamam de estúdio, enfim, eles dão um nome charmoso, mas é 15 metros. E você vai ver o preço, é um absurdo. E só que, assim, é o único tipo de imóvel que uma pessoa consegue financiar e comprar, porque mesmo com a crise, ainda o metro quadrado está muito caro, né? Eu acho que, pelo menos isso nas maiores cidades do mundo. Por outro lado, o sonho da casa com jardim é aquele sonho que incitou o aparecimento dos condomínios longe, né? Alphaville, na Granja Viana, tal, e que, de repente, acabaram se tornando um pesadelo, porque os deslocamentos, em função da necessidade de viagens por eles gerados, acabava comprometendo muito a qualidade de vida das pessoas. Ficavam, mesmo elas usando o automóvel, aliás, a maioria usava, e era por causa do uso do automóvel que isso acontecia, elas tinham que enfrentar viagens diárias, congestionamentos aí de mais de 3, 4 horas por dia. Então, eu sei que nesses locais o metro quadrado desvalorizou bastante em relação ao que ele já chegou. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que saber. Quem sabe essa necessidade de isolamento, ela acabe demandando espaços, o que as pessoas consigam comprar, espaços menores. Ou, às vezes, as famílias não conseguem comprar, acessar nada que seja muito maior do que um imóvel com espaço pequeno, né? E até, assim, estava falando dos impactos ambientais do automóvel, eu tenho certeza, o Mário já falou isso, as indústrias automobilísticas, elas já estão indo atrás de tecnologias pouco poluentes. A gente já tem o carro elétrico, a gente já tem o carro híbrido, a gente já tem uma série de coisas que está suprindo isso. Só que é claro que elas têm um outro tipo de impacto ambiental, que não é a emissão de gases poluentes. Elas ainda vão, o automóvel, o deslocamento motorizado individual, auto, ônibus, moto, seja lá o que for, ele ainda vai impactar ambientalmente, ele vai usar uma outra forma, a sua produção vai impactar ambientalmente, e um outro problema que eles vão continuar ocupando, que é o espaço urbano, que vai ser demandado por outras necessidades que já foram apontadas aqui, tá? E é isso. Obrigada, Meli. Alguém mais quer comentar? A pergunta do Jair? Acho que eu vou falar uma coisinha só. Acho que diante das circunstâncias, se esse isolamento se estender e se, de fato, a transformação digital se confirmar, acho que, por mais que seja incrível estar com vocês aqui, eu preferia estar junto, mas a gente vê o quão fraca também, quanto a tecnologia não está preparada, mas acho que, talvez até por conta da demanda, é capaz de que se avance um pouco mais nesse sentido. Se as pessoas não necessariamente precisarem estar na cidade e não puderem dispor da reunião que a cidade promove, isso que eu trago um pouco rural. Eu acho que o custo do metro quadrado, nem acho de um subúrbio, mas de uma área rural, ela pode ser muito
sedutora para quem busca morar numa casa com quintal. E eu já vi esse movimento acontecendo com muita gente que tem a disponibilidade. Quem tem casa de veraneio, muita gente foi na pandemia se isolar lá. Ou parentes próximos, ou que moram em cidades, então assim, a gente está próximo da família. Então, eu acho que, assim, eu sou super defensor da cidade compacta, mas talvez exista uma tendência de dispersão que se coloque diante das possibilidades que se colocam de ferramentas de trabalho à distância e pela impossibilidade de se reunir. Então, a cidade deixa de ser sedutora. Tá dentro de uma pandemia, num apartamento de 10 metros quadrados, não deve estar muito bom. Com criança deve estar impossível, mas assim, de 10, mas não que seja de 50, 40 metros quadrados, deve estar puxado. Mas acho que é isso. Com certeza não tá fácil, viu, Gui, falando aqui da gente. Mas, o Mário quer falar? Pode falar, Mário. Eu posso acrescentar que, de facto, é um debate muito interessante e não temos respostas, como sempre, não é? Mas uma coisa é, de facto, as forças do mercado e do consumo e do sistema capitalista, e a outra coisa é o nosso desejo, não é? E eu sempre defendi, de facto, a cidade compacta, como a maior parte de nós, e até um pouco mais os ground scrapers em vez dos skyscrapers, não é? Porque os skyscrapers, os prédios, as torres têm problemas energéticos, elevadores, não é? Numa pandemia, os elevadores são um local muito perigoso. E os skyscrapers, e fazendo um pouco uma biodiversidade com ground scrapers, pode ser uma das soluções, não é? Porque nós podemos ter a mesma densidade com prédios altos como com prédios baixos, não é? Barcelona é um bom exemplo. Uma coisa que é importante também como ativistas é saber que os carros e a velocidade ocupam muito espaço, um consumo de espaço imenso. Eu escrevi isso nas minhas perguntas. Um carro a 50 km por hora ocupa 150 metros quadrados. Okay? Poucas famílias têm 150 metros quadrados para dormir, comer, etc. E um carro estacionado precisa de 3 na sua vida, precisa de 3 lugares geralmente, e 3 lugares são 30 metros quadrados. E, portanto, quando nós começarmos a conquistar, e se conseguirmos conquistar espaço ao automóvel, vamos ter muito mais espaço para as pessoas poderem brincar, andar a pé, etc. Obrigada, Mário. Só queria trazer, acho que mais uma pergunta, antes da gente ir fechando. O Gilberto colocou aqui: o que podemos fazer de imediato, no momento em que percebemos uma total desarticulação das ações governamentais? Ações urgentes possíveis? O Brasil parece perceber na crise uma forma de acentuar sua política de exclusão e extermínio dos mais frágeis. Alguém quer comentar? E a pergunta do Gilberto? O que a gente pode fazer agora, né, com a desarticulação das ações governamentais? Né, lembrando também que o Mário tinha deixado a provocação dele, né, da gente continuar aí atuando como advocacy para, enfim, para defender a mobilidade a pé e as outras pautas também relacionadas a ela. Alguém quer arriscar, Mário? Estava a deixar o contexto político mais para quem conhece melhor o vosso contexto político. Eu devo dizer que acompanho muito, muito de perto o vosso contexto político e as vossas vicissitudes e, portanto, obviamente tenho muitas coisas a dizer, mas vocês terão muito mais conhecimento de causa sobre isso. Não é politicamente correto, é só mesmo porque acho que é melhor vocês falarem localmente. Quer que eu responda, Gabi? É que eu já também falei muito na outra. Não, pode falar, Meli. A gente gosta de te ouvir. Tá. Eu acho o seguinte, o que todo mundo, vários pensadores já tinham apontado antes, está acontecendo agora. A pandemia, ela é muito mais avassaladora
né, nos bairros de menor poder aquisitivo ou nas cidades com população de menor poder aquisitivo. Tá? A gente está vendo isso aí. Agora, eu tenho certeza que o liberalismo econômico, esse modelo capitalista tão agressivo, que faz questão, que é tão desigual, faz questão de ignorar, de resolver esse tipo de coisa, ele vai ter que repensar, porque as despesas vão aumentar, tá? Ninguém vai virar bonzinho de uma hora para outra, é uma questão de racionalizar, certo? De racionalizar recurso, de repensar até lucro. Então, eu tenho muita esperança, espero não estar enganada, eu tenho muita esperança que novamente seja valorizado o papel do Estado, tá, como tomador de decisão. Haja visto o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que foi a grita e que o poder público tratou de atender foi essa pensão, pelo menos para as pessoas que foram imediatamente prejudicadas pela pandemia. Porque quem tem dinheiro no banco da Suíça, nos paraísos fiscais. Mas a gente revê a importância do papel da intervenção do Estado, e intervenção cada vez maior. A gente vê a necessidade de investimento em políticas públicas voltadas para a população, voltadas para a pessoa, como saúde e educação, que também sempre foram relegadas a um segundo plano. Então, isso, eu tenho certeza que após passado esse primeiro impacto da pandemia, eu tenho muita esperança que isso seja revisto, porque senão nenhum país vai ser viável. Não adianta você investir em armamento, em outro tipo de coisa, se as pessoas são diretamente afetadas pela falta de informação, pela falta de educação e pela baixa qualidade. A gente não tem política pública de saúde, não temos. Tá? Assim como a gente também não tem uma política pública de educação. A gente não tem uma política pública que torne a vida das pessoas melhor. Isso a gente não adianta, tem que ter o papel do Estado. Então, eu acho que vai mudar muito o neoliberalismo, eu acho que ele já está se mostrando como um sistema econômico fracassado. É por aí. Obrigada. Pode falar. Não, queria só colocar mais um outro ponto de vista, que pensando que, querendo ou não, essas articulações, né, governamentais, a gente depende muito dessa escala de poder, né? Então, pensando na gente, o que a gente pode fazer, eu acho que, em partes, seria nesse momento a gente tentar disseminar mais essas outras informações também, sabe? Como a gente consegue ampliar mais discussões como essas, esses resultados do que a gente está conversando e tentar mostrar mais para quem faz esses governantes entrarem no poder. Então, eu acho que vai ser um trabalho bem de formiguinha mesmo, um trabalho que a gente já faz de formiguinha, mas que vai continuar. Então, aproveitar esse contato que a gente está tendo mais próximo com as pessoas que a gente mora, com os vizinhos, que muitas vezes foram partes dessas pessoas que foram responsáveis, né, pelo autogoverno, então a gente tem a oportunidade de conseguir conversar com elas e tentar mostrar isso de outra forma, porque eu acho que isso vai conseguir a gente ter mais força como cidadãos, né, da gente tentar fazer a diferença quando tiver essa oportunidade, né. Eu acho que um pouco isso também. Oi, e eu queria complementar, posso, Gabi? Pode. Porque eu sigo bastante também um outro lado, que é a parte dos investimentos sociais, a partir das empresas, né? E quais são as causas também que elas apoiam, né, os editais que aparecem, que, bem ou mal, subsidiam muito o trabalho que organizações como... né, o próprio Como Anda, o Cidade a Pé, o Sampapé, o Cidade Ativa, todo mundo faz, né? E o que eu tenho percebido eu sou conselheira do Ponte a Ponte, que é uma instituição que trabalha muito com essa questão do investimento social, e eles fizeram um mapeamento enorme do que está sendo feito, e é claro que nesse primeiro momento tem questões mais urgentes do que necessariamente a mobilidade, mas bem ou mal a mobilidade também é importante, porque
Se as pessoas não podem se locomover para fazer, por exemplo, serviços essenciais, como é que fica, né? Então, eu acho que também a gente, fazendo esse meio de campo entre o que o governo precisa fazer, as políticas públicas nas quais ele precisa investir, e o que a gente, como trabalho de formiguinho, pode fazer, e dando um passo além, estando dentro das organizações, como que a gente também não faz com que as empresas percebam que essa pauta também é uma pauta importante, e que ela precisa de investimento. Porque é esse investimento que vai fazer com que a gente leve para o governo o que ele precisa fazer, né? Porque somos nós que estamos lá, né, como organizações, estamos na ponta, dizendo, sistematizando, inclusive, né? Porque o governo hoje em dia, muitas vezes ele não tem, não vou dizer porque sim, porque que ele não tem, mas às vezes ele não tem como saber o que fazer. Então, cabe a nós sistematizar, discutir, trabalhar com as soluções e levar, e exigir que essas soluções sejam colocadas em pauta, em discussão, né? Para isso serve, inclusive, a participação social, que é alguma coisa que eu acho uma das coisas mais legais que aconteceram nos últimos tempos. Eu estou estudando muito isso porque é do meu mestrado, para isso que eu estou tentando entender como que a gente, enquanto sociedade civil organizada, consegue tanto trazer a conscientização das pessoas, quanto levar essas pautas para o governo de uma forma mais estruturada e com mais força. E para isso a gente precisa, neste momento, pelo menos, do dinheiro das empresas, né? E eu acho que, como comunicadora também, eu vejo que até cunharam o termo do brand urbanismo aí, né? Urbanismo de marca, né? Mas é isso, as empresas precisam encontrar nisso uma pauta também, né? E não só da bicicleta do Itaú, né? Eu acho que meu sonho como calçada SP é que alguém viesse e falasse, caraca, a calçada é tão importante quanto a bicicleta, eu vou investir nessa história aqui, vou investir no calçada SP, os meninos vão ficar super, conseguir trabalhar de verdade, né, nessa pauta. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que a democracia ela é feita, né, de indivíduos, de Estado e de sociedade civil, de comércio, né, do privado também. Então, como é que a gente consegue movimentar essas três forças? Eu acho que se a gente for pensar em política, é isso. Obrigada, Vans. Nossa, a gente fica até difícil fazer um compilado aqui de tudo que foi falado, foram temas super importantes. Obrigada por todo mundo que deixou perguntas, aqui a gente não vai conseguir trazer todas, depois a gente pode trazê-las aí para o nosso chat do grupo de engajamento. Só antes de fechar, eu queria deixar aqui uma pergunta, provocação para quem apresentou, né, porque a gente está falando também bastante agora de incidência política, né, de atuação política, e, enfim, dentro aqui do comando a gente tem entendido que isso tem várias formas de atuar, né, a Bibi trouxe um pouco a coisa da conscientização, né, de trazer informação para a sociedade civil, a gente pode trabalhar mais de dentro, né, da maquinária pública, junto com os tomadores de decisão, é um espectro muito grande, né, que engloba, assim, atividades mais de ativismo, outras mais de advocacy, mas eu estou com Mária, né, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para essa transformação política. Pensando um pouco no que a Bibi falou, né, da iniciativa deles do Metrópole, de trazer boas notícias, ou até mesmo dessas questões que estão surgindo, assim, cada palestrante pudesse resumir em uma frase, né, que argumento vocês trariam, né, num discurso, numa persuasão aí, como é que vocês convenceriam alguém, um político, alguém da sociedade civil, de que, né, a gente precisa trabalhar agora para essa cidade que é mais inclusiva, sustentável, mais ativa, mais humana, pode ser um benefício, pode ser um questionamento, mas como vocês defenderiam essa cidade que vocês estão imaginando, ou começando a imaginar para o futuro? Eu vou... pode falar, mãe. Bom, eu já disse que apesar de concordar com tudo e ter trabalhado e trabalho com sustentabilidade, mobilidade, urbanismo, etc., eu acho que se tivesse 5 minutos no elevador com alguém que tivesse poder político, falaria em saúde, partículas, a questão das partículas que vão matar as nossas crianças, os nossos velhinhos, todos. E isto não acaba com os carros elétricos. Não sei se têm noção, mas os carros elétricos, a maior parte das partículas vem
do asfalto, dos pneus, da embreagem, não sei se é essa a palavra, e por aí fora. E, portanto, é irresponsável, é mesmo criminoso voltar as partículas à cidade de uma forma como estava antes. Acho que, em poucas palavras, e sendo duro, é assim. Obrigada, Mário. E mais? Bibi, depois a Meli. Pode falar primeiro. Eu perdi um pouco aqui meu gancho, vou reconstruir. Posso falar? Pode. Olha, eu adorei a ideia do Mário de entrar no elevador com alguém, um tomador de decisão. Se bem que, na verdade, pelo menos aqui no meu prédio, a gente está orientado a, se tiver uma pessoa no elevador, a gente não pode entrar. Né? E eu entro no elevador de máscara, né? Bom, eu falaria assim para ele, falar, olha, cara, já passou da hora de priorizar a política voltada para o benefício das pessoas, não de um grupo de pessoas que está no poder desde há muito e nunca se fez nada. Porque senão o prejuízo vai ser de todo mundo. Se você não está sensibilizado para as necessidades, se você acha que o que vale é a meritocracia, pelo menos assuma esse pensamento para você não perder dinheiro. Eu falaria por aí. Bom, não vou falar mais um tempo, é isso. Perfeito. Obrigada, Meli. Só para complementar o que eles falaram também, eu acho que é uma coisa também muito de mostrar, sabe? Tipo, outros bons exemplos, porque eu acho que é uma coisa muito difícil isso, de como a gente consegue mostrar como isso é importante. Ainda mais quando quem está no poder tem toda uma visão muito diferente do que a gente tem tentado passar como mensagem há muito tempo. Então, eu acho que, em parte, talvez a gente mostrando outras ações de advocacy, outras articulações que estão acontecendo, e a gente usar isso como bons exemplos, eu acho que é um bom momento, tipo, de pegar esses dados e realmente escancarar, sabe, de todas as formas possíveis. Sei que é muito fácil imaginar algo assim, mas não sei como, sei lá, a gente conseguiria chegar neles. Por isso que eu ainda acho que talvez indo de baixo para cima talvez seja mais eficaz nesse momento, quando a gente tendo a população mais unida e com esse discurso mais claro para todo mundo, eu acho que talvez seja um modo da gente conseguir chegar mais rápido nessas pessoas que têm realmente poder. E eu acho que é um pouco isso. Marina, o Gui. Estou aqui, posso falar? Eu estava ouvindo um podcast outro dia, do Escafandro, que ele falava do passe livre, lá dos 20 centavos ao Bolsonaro. Não sei se quem ouviu, mas é muito interessante. E aí lá um dos líderes lá do passe livre falou assim, numa pergunta ele falou assim, naquele momento que estava rolando as manifestações, eu lembro de ter ido, em todo lugar que eu ia, as pessoas me conheciam e falavam, estou com você. E aí a pauta, que era a pauta de mobilidade, do preço do transporte, que afetava a maior parte da população, de fato tocava as pessoas, como uma coisa sensível que estava na vida delas. Acho que convencer as pessoas de uma coisa contrária que elas pensam é um movimento de grande esforço e não necessariamente que eu considero correto, assim. Então, acho que a gente tem que ver o que toca as pessoas. Acho que depois disso, a situação que a gente está, acho que teve um excesso de polarização, e acho que a polarização, não estou falando de todo mundo se concordar, mas a polarização ela não contribuiu para... Acho que o momento que começou a polarizar, a esquerda ficou com a revolta, é isso que ele fala, né? Ficou com a revolta de não estar compreendida e aí eliminou uma pauta que era sensível a todo mundo. Então,
Acho que as pautas de mobilidade, elas são sensíveis a todo mundo. As pautas de espaço público, elas são sensíveis a todo mundo. Acho que a oportunidade que a gente tem é que existe um desejo hoje de todo mundo tomar sol, entendeu? Então, o sol, que é uma coisa tão universal, acho que a pauta um pouco, ela para derrubar essa centralização e todas essas medidas provisórias de tomada de poder que estão vindo aí na frente, a gente tem que pegar a pauta, acho que a Vans falou da força das imagens que tem nas pessoas, acho que é muito bonito isso. Então, fazer com que as pessoas realmente seja uma pauta que todo mundo concorde, uma pauta que todo mundo, que seja tocante ao todo, sabe? Eu acho que é isso. Posso falar agora? Estava ainda pensando também um pouco. Muito difícil essa pergunta, eu acho, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Um pouco de desilusão, assim, da política, mas eu acho que, pensando um pouco no que a Bibiana falou e um pouco no que o Gui falou agora, eu acho que é difícil a gente convencer as pessoas do que elas pensam ao contrário e do que elas não vivem, né? Eu acho que também tem isso, né? Essas pessoas, elas não vivem na minoria, elas não vivem nesses espaços, elas não estão sofrendo tanto quanto outras pessoas estão sofrendo. Então, eu acho que talvez, não sei, eu tentaria meio que jogar o jogo delas e falar assim, olha, a gente vai fazer a cidade fluir muito mais, as coisas vão ser melhores, você vai ter menos problemas para resolver. Não sei, acho que talvez pensar um pouco na forma que elas pensam, mas, óbvio, né, com responsabilidade. E acho que, então, eu tentaria agir um pouco mais nisso, assim, de pegar essa questão da fluidez, de melhorar as oportunidades, e não sei, acho que é isso. Eu achei muito difícil essa pergunta. Eu queria falar um pouco também. A Vanessa está na fila? Pode ir. Eu gostei da ideia de entrar com alguém no elevador. Então, eu li um artigo essa semana que falava que as cidades têm que se reinventar. Então, eu acho que, assim, eu chegaria para essa pessoa e falaria que, assim, quais as cidades seriam mais resilientes, mas como que a sua cidade ela pode ser reinventada, e aí a partir de uma lógica de baixo para cima, e aí incluindo todos os atores, e aqui, né, vou puxar a sardinha, as crianças também, para poder decidir as coisas da cidade. E sobre engajamento, eu acho que agora, e criação de comunidades, eu acho que agora é um bom momento para poder engajar, conseguir engajar as pessoas, que está todo mundo sensível, todo mundo um pouco mais em casa e reflexivo sobre as questões que estão acontecendo. Então, agora eu acho que é um bom momento para poder executar planos de advocacy e criar estratégias de engajamento e criação de comunidades que trabalhem com todos os tipos de pessoas, porque não é todo mundo que se engaja da mesma forma. Acho que é isso. Posso falar agora? Então, eu continuo, eu vou trazer para o meu lado aqui de que eu acho que a gente está mais do que nunca com a oportunidade de tornar a nossa pauta, furar nossa bolha e ir mais para explorar mais a comunicação para tornar ela mais transversal mesmo, assim, até porque todo mundo é pedestre mesmo, né? Caminhar na rua, eu acho que nunca foi tão desejado. Então, eu acho que a gente tem que usar disso, tornar isso mais, sei lá, né, em comunicação a gente chama isso de sexy, assim, ser mais interessante, mais bacana essa pauta, porque é isso que vai trazer, inclusive, investimento. Quando a gente pensa, né, acho que foi o Mário que falou que a bicicleta e os ativistas da bike são só 2%, e eles conseguiram tornar isso interessante, né, e estar mais dentro da discussão, é porque eles souberam trabalhar muito bem a comunicação, de o que é legal estar de bicicleta, como é cool, como é interessante. Eu acho que a gente precisa aprender, enquanto ativistas, a explorar melhor isso.
porque é isso que vai dar força, é isso que vai, eu acho que agora é o momento. A gente tem uma oportunidade muito interessante, muito legal, e é um desafio, né, porque a gente como ativistas, às vezes a gente é muito político mesmo, né, mas política também se faz com imagem, né, e eu acho que é isso. Obrigada, Vans, obrigada a todo mundo. Mário, quer falar? Sim, posso só, enquanto estava a ouvir e estava a concordar muito, estava à procura de uma coisa, porque a questão da saúde também tem a sua especificidade, não é? Vocês no Brasil têm uma parte significativa da população que foi convencida que é uma gripezinha, não é? Isso é grave e complicado. Mas em termos de imagens, estava à procura de imagens, é fácil de encontrar, que é pôr os pulmões, é uma campanha antiga, que é pôr os pulmões numa avenida de algodão, um algodão com o feitio dos pulmões e ir lá fotografar antes, depois os pulmões, o algodão todo preto. E isto, com o Covid e com a pandemia, torna-se ainda mais visualmente interessante. E, portanto, concordo totalmente que temos que ser mais inteligentes e mais visuais na nossa comunicação. Não, é um enorme desafio, né? Pensando que tem esse contexto bem polarizado, político, porque as pessoas estão, realmente, a gente tem que ir para o sério, né? Do que significa ser humano. Talvez usar imagens, assim, mas é difícil encontrar imagens, né? Que dialoguem com um público tão diverso. Mas, Gabi, você sabe que eu tenho visto uns projetos muito interessantes, eu posso até passar aqui, que eu acho que mais a imagem, às vezes a gente fica muito com a ideia da foto, qualquer coisa assim, mas tem uma coisa muito forte dos sentimentos, assim. Então, tem um projeto que eles estão mapeando no mundo os sentimentos das pessoas, e elas, não sei se vocês viram já, New Not Normal, alguma coisa assim. E aí você vai lá, você clica nesse mapa e você deixa o seu sentimento e o que você quer que aconteça. E eu estou trabalhando num projeto desse tipo. Então, eu acho que talvez seja o caminho dessa imagem, é esse caminho do sentimento mesmo. Porque nunca esteve tão forte o sentimento da gente querer estar na rua, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Tem uma coisa legal aí pra gente fazer. Muito legal, acho que tem muito trabalho pela frente, hein, gente? Todos nós. E agradecer aqui de novo a todo mundo que esteve com a gente até agora. Nossa, a gente passou bastante do nosso tempo, mas foi muito legal a conversa. A gente tem aquele manifesto rolando, né? Vamos ver se a gente chama ele de manifesto ou de alguma outra coisa. Fiquem à vontade para continuar contribuindo. Depois a gente compartilha o link aí nas nossas mídias, para quem quiser ler, reler, né, complementar, assinar. Queria lembrar também, quem não tiver ainda nosso grupo de articulação, é só avisar, né, pode entrar em contato com a gente pelo site, Instagram, a gente também está com o link aí no chat, para preencher um formulário e fazer parte do grupo. E é isso, continuem seguindo, engajando, né, o conteúdo que a gente está compilando agora, desses estudos de caso de advocacy e ativismo em mobilidade a pé. Estamos aí nas mídias com vários posts. Também queria avisar, gente, que eu vi aqui que surgiu um concurso internacional para ideias, né, de como que a gente redesenha esse viver na cidade, pensando na pandemia. Vou colocar o link aqui no chat. Tem um prêmio, acho que é um prêmio em euros. Acho que, na verdade, é sempre bom, né, aproveitar essas chamadas para a gente colocar umas ideias no papel e continuar debatendo. Não sei se alguém aí do comando tem algum outro aviso que eu possa ter esquecido, mas, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo, foi muito boa a conversa hoje. Depois a gente deve